retomando a nossa leitura hoje. E nós vamos partir do capítulo 39 e meditar em diante, tá bom? Jeremias 39, vamos encerrá-lo hoje e começar um outro. Muito importante que nós entendamos esse momento, esse nosso esforço para que você construa a palavra de Deus em você, para quando você puder ler esse livro, você possa realmente receber aquilo que o Espírito de Deus tem para a tua vida. Então essas leituras são com o intuito de estudar mesmo, que a gente possa, o estudo tem essa função, né? Que possa crescer em nós a palavra de Deus cada vez mais, amém? Amém. Capítulo 39 de Jeremias, é o momento final assim, lógico que o livro é maior, nós vamos pensar nisso, mas versículo 1 diz, começa dizendo assim: foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, ele era rei. No 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém e todo o seu exército a sitiou. E no dia 9, no 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezé de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, os altos oficiais e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Arabá aqui é Arábia. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e levaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Riblá, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Riblá, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias, prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo, derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou da cidade, juntamente com aqueles que tinham se rendido a ele, e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo que nada tinha, Nabuzaradã, o comandante da guarda, deixou para trás em Judá. E naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos. Até aqui, tá bom? Senta aí no teu lugar para a gente começar a entender onde é que nós estamos aqui. Para rememorar, nós voltamos então ao nosso profeta. E eu sei que você está com saudade dele, né? E vamos encerrar então o livro de Jeremias hoje. E ele termina com essa invasão, assim, o final da história é um pouco esse momento que nós lemos. E nós vemos que a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído, os muros foram derrubados. E tem uma informação que diz que os utensílios do culto foram levados, as bacias sacrificiais. E aqui é um problema, porque a morada de Deus na terra, você precisa entender o que é isso para um judeu. A morada de Deus na terra, os santos dos santos estavam destruídos. E isso é terrível. Interessante que quando você fala que a destruição do templo, quando a gente diz isso, que o inimigo destruiu o templo, o inimigo destruiu o quê? A própria morada de Deus na terra. Isso é muito sério para os judeus. Não haveria mais sacrifícios, não haveria mais ofertas, não tinha mais culto, não se adoraria mais o Senhor. O judeu não adora o Senhor em casa, não adora o Senhor no templo, não haveria mais adoração, os pecados do povo não seriam mais expiados. Para o judeu isso é o fim de tudo. Então essa destruição do templo é muito significativa, é muito complicado. E o texto é claro que alguns dos mais pobres do povo, por isso que eu falo para vocês, gente que não tinha nada, a Bíblia diz, gente que realmente não tinha nada, esses foram deixados para trás pelos babilônicos, com essa invasão. Deixaram eles cuidando de umas roças lá, fiquem aí e sobrevivam aí, gente realmente da população mais pobre. Mas com a invasão aqui, essa que eu estou falando para vocês, e nós estamos falando de Jeremias, Deus honrou a vida de Jeremias. A Bíblia diz que Nabucodonosor mandou soltar, ele estava preso ainda nesse momento, o rei da Babilônia mandou soltar, mandou cuidar dele e mandou ele ficar ali no lugar que ele quisesse. No versículo 11 e 12 diz assim, ó: mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias ao comandante: vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele lhe pedir. Jeremias foi honrado aqui, nesse final. E o texto diz que o comandante então foi. Já no capítulo 40, versículo 4 diz assim, ó:
o comandante babilônico disse para Jeremias: mas hoje eu te liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Está falando para Jeremias. Se você não quiser, pode ficar. Veja, toda essa terra está diante de você, vai para onde melhor lhe parecer. Mas antes de Jeremias se virar para partir, o comandante acrescentou: volte a Gedalias, filho de Alcã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que você desejar. Então o comandante lhe deu provisões, lhe deu um presente, e deixou Jeremias partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Jeremias então não foi levado, e ele pôde viver entre o povo, entre os pobres que ficaram, nos campos. Jerusalém estava devastada, e é ali que ele vira. Agora, ele passa a viver ali, e o texto diz também que antes dessa invasão, que nós não vemos aqui, mas teve antes dessa invasão, quando Nabucodonosor estava vindo para invadir definitivamente, alguns da elite ali de Jerusalém fugiram, correram de medo. E eles fugiram para uma terra estranha ali, para um estrangeiro. E depois que Nabucodonosor voltou para a Babilônia, o que eles fizeram? Eles voltaram. Nabucodonosor foi embora, e ele deixou mais uma vez, pela segunda vez, um governador lá. Então esses nobres que tinham, esse povo mais de Jerusalém, da população que tinha fugido, voltaram, e os fujões voltaram, e eles já se rebelaram contra esse governador. Fizeram lá um problema, causaram uma confusão lá, e aí com medo eles falaram: não, vamos morar no Egito, vamos embora para o Egito. Esse é o momento aqui, só para você entender, e lógico, com medo das consequências. E eles tiveram a brilhante ideia de ir para o Egito, né? E na Bíblia, quando a gente fala que nós vamos para o Egito, nós estamos querendo dizer o quê? Que nós estamos voltando lá atrás para a vidinha miserável que a gente tinha antigamente. Né? Os caras tiveram a sensacional das ideias de voltar lá atrás para a terra onde eles foram resgatados da escravidão, eles foram resgatados por Moisés há tanto tempo atrás. Isso já nos chama atenção porque é impressionante, mas parece que não, mas tem gente que gosta de dar cabeçada na vida e sofrer, né? Impressionante. É impressionante como o ser humano gosta de viver o que já viveu. É uma coisa incrível. Mesmo sabendo que lá não tem nada de bom, mesmo sabendo, os remanescentes queriam ir para o velho Egito, onde eles foram escravizados no passado. Onde eles foram, e por isso foram. Olha que coisa. Pedir para Jeremias para interceder junto ao Senhor, para que o Senhor pudesse dizer amém para o plano deles. É isso que o texto diz. Jeremias, vai lá e olha ao Senhor, interceda e fale para Deus, fala: tá bom, pode ir. Fala para Deus dizer amém para os nossos planos. E aqui é o que eu digo de um povo que não sabe absolutamente nada do Senhor. Porque interceder junto ao Senhor, para voltar para a terra, primeiro, para ir embora da terra que o Senhor tinha prometido para o seu povo, como lugar onde o Senhor escolheu para abençoar, o lugar que o Senhor deu como morada do povo, pedir para ir embora de lá, e o pior, pedir para voltar para a velha vida lá atrás do Egito, e por cima, ter a ousadia de pedir o aval do Senhor. Isso aqui não é muito inteligente, não. É meio uma burrada. E eu preciso dizer para você que infelizmente é uma burrada, mas muita gente faz isso e toma essa decisão. E a gente precisa bem entender essas coisas, como isso não tem nada de Deus, e Deus não gosta que a gente entre para trás, de jeito nenhum. O Espírito de Deus é um Espírito que nos liberta, nós podemos fazer o que nós quisermos na nossa vida. Mas eu queria dizer para você, querer voltar a ser o que era, e ainda querer que Deus fale: está tudo bem, amém, eu queria dizer para você, isso não faz parte do que Deus tem para a tua vida. Você precisa entender o Senhor, porque o Senhor é um Deus que Ele caminha para frente. O Senhor é um Deus que Ele progride. O Senhor é um Deus que Ele tem novidade de vida. O Senhor sempre tem o novo. O Senhor sempre nos chama para uma transformação para melhor. Agora, querer voltar para trás daquilo que nós saímos a ser o que nós éramos e querer que Deus concorde, acho que já é demais. Eu não sei se você já viveu isso, se você já acompanha na vida de alguém, alguma situação, mas isso é muito comum. Porque depois de tudo que Deus fez, depois de tantos anos tentando edificar a vida desse povo, depois de tantos anos o Senhor mandando profetas, o Senhor libertando, o Senhor ajudando, o Senhor ensinando, o Senhor prosperando o povo, a pessoa quer voltar a viver a velha vida que ele vivia. Você já viu isso? Você acha que existe isso? Não, né? Era o que esse povo queria, e foram pedir para Jeremias interceder e pedir o aval do Senhor. E Jeremias disse: o quê? Tá bom, vou lá, ok.
Vou falar com Deus. Vou dizer, vou ver o que o Senhor manda dizer. E o Senhor mandou dizer o quê? Não. O Senhor falou não. O Senhor disse, fiquem aqui. O Senhor falou, vocês já se rebelaram, tá bom. Mas não se preocupe com o Nabucodonosor, porque eu vou cuidar dele. O Senhor não diz isso. Não se preocupe com o rei, eu vou cuidar dele. Não saia da terra, que essa terra eu prometi para o meu povo. Não saia da terra que eu prometi. Não volta para o Egito. Não voltem para a velha vida de vocês, porque quem gosta de passar é museu. Não volta não. Vamos tocar para frente. Escolhe esse negócio de voltar para trás, vocês não são caranguejo não. Nós progredimos, nós melhoramos, nós andamos para trás. Trabalhem, plantem as suas obras e vivam aqui, porque eu terei compaixão de vocês, e vocês vão viver aqui em paz, eu vou cuidar de vocês. Fiquem aqui, porque eu mesmo vou cuidar. Mas aí o Senhor diz assim, agora, se vocês desobedecerem e voltarem lá para trás, aí eu vou lavar minhas mãos, desculpa. Deus falou isso. Eu lavo minhas mãos. Se vocês voltarem para trás e para aquela... Vocês vão ver a vida de vocês uma completa ruína. É isso que o texto diz. E digo mais, quer saber? Me esqueçam, diz o Senhor. Me esqueçam. É o recado. Porque vocês nunca mais voltarão para cá e nunca mais invocarão o meu nome. Porque o Senhor está dizendo aqui, vocês deixarão de ser o meu povo. E aí a pergunta boa que se faz aqui é essa. Foi a palavra de Jeremias. E o povo fez o quê? Recebeu a palavra? O povo obedeceu? E a resposta é não. Quer ler comigo? Capítulo 43, lê para você ver. Capítulo 43, verso 1. Diz assim, ó. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Sereá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Nerias, que está instigando você contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônicos, a fim de que nos matem e nos levem para o exílio. Assim Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército de todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. Só para você entender o que aconteceu, porque o triste aqui é que mesmo com tudo dando errado, essa coisa me incomoda o tempo todo, mesmo com as vidas destruídas, seca, a cerviz é dura. O povo não se dobra diante da vontade de Deus. Continua a teimosia, continua a rebeldia contra o Senhor, mesmo com tudo dando errado, continua fazendo não o que o Senhor manda, mas o que a gente acha melhor. Lê o verso 16 para você ver, capítulo 44. Nós não daremos atenção às mensagens que você apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissermos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e os nossos antepassados, os nossos reis e os nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas, não temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Veja o absurdo disso. Veja o absurdo da atitude desse povo. Observa mais sobre quem é a acusação aqui, qual é a questão do povo aqui. Está dizendo que Deus não é Deus suficiente. Esse é o momento aqui. Vai no versículo 20 para você ver. Então Jeremias disse a todo o povo, homens e mulheres que estavam respondendo a ordem, e perguntou assim, e o Senhor? Jeremias respondeu e perguntou, e o Senhor? Será que o Senhor não se lembra do incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, por vocês e por seus antepassados, reis e líderes, e pelo povo da terra? Vocês acham que Deus já esqueceu? Será que Deus não pensa nisso? Jeremias falou. Ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pode mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes, a terra de vocês ficou devastada e desolada e tornou-se objeto de maldição desabitada, como está aí no dia de hoje. Então disse Jeremias a todo o povo, ouçam a palavra do Senhor todos vocês, judeus que estão no Egito, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram realmente, certamente cumpriremos os votos que fizemos, de queimar incenso e derramar ofertas e bebidas à rainha dos céus. E Jeremias diz, então vai lá e façam, prossigam. Boa sorte para vocês. Façam o que vocês prometeram. Cumpram
os seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor, judeus que vivem. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Eu queria que você entendesse aqui, nós estamos em 3 momentos. A história de Jeremias vai terminar aqui, queridos. E aqui nós temos o quê? Esses remanescentes da elite de Jerusalém foram morar no Egito. E o pior é que eles levaram Jeremias amarrado, à força, para o Egito, porque ele não queria ir. Ele não queria desobedecer ao Senhor. Mas cataram ele amarrado e levaram. E aí nós nunca mais ouvimos falar de Jeremias. Acabou a história dele aqui, tá? Provavelmente ele morreu lá, junto com os outros. Provavelmente ele morreu lá no Egito. E aí vamos pensar um pouco. Teve um povo que foi para o Egito, essa é a remanescente da elite. Teve um povo, que a Bíblia diz aqui, que ficou em Judá, gente que não tinha absolutamente nada, a Bíblia diz, gente muito pobre, que ganharam umas terras e ficaram ali sobreviventes. E além desse segundo povo, teve um outro povo, que o livro de Jeremias diz aqui no seu final, que foi um povo que foi levado para a Babilônia. Segundo o livro de Jeremias, 4.600 pessoas foram levados para o exílio babilônico para morar no cativeiro. E como eu já disse para vocês, essas pessoas eram pessoas da liderança do povo, eram gente do exército, comandantes, chefes dos governos, políticos, eram famílias sacerdotais. E aí, entre os sacerdotes que foram levados, tinha um. O nome desse um? Ezequiel. Vocês entendem o momento? Compreende o momento do exílio aqui? Importante isso. Então, um povo foi para o Egito, levou Jeremias, Jeremias ficou por lá, esse povo não se sabe. Um povo ficou em Jerusalém, ficou em Judá, pobres cuidando de roça lá. E um povo, 4.600, da liderança de Jerusalém, da elite, você precisa entender isso, você precisa entender Daniel, por exemplo, você precisa entender. Esse povo da elite, jovens, as famílias sacerdotais foram levadas para o cativeiro babilônico, 4.600. E dentre esses sacerdotes, um chamado Ezequiel. E daqui nós pulamos para Ezequiel. Abre aí Ezequiel capítulo 1. Eu vou te explicar o que é ser profeta hoje, em nome de Jesus. Ezequiel pula Lamentações, é o próximo livro aí. Rapidinho. Capítulo 1 de Ezequiel, os primeiros 3 versículos, diz assim, ó, presta atenção aqui. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava onde? Chama aí, Ezequiel 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava onde? Entre os exilados, junto ao rio Quebar. Ezequiel está falando. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio de Joaquim, o rei, o 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E aqui, se o exílio, vocês sabem, duraria 70 anos, nós estamos no 30º ano, né? O 30º ano ele fala aqui. Já se passaram 30 anos do exílio, da primeira leva que eu falei para vocês aqui. E aqui o texto diz que Ezequiel estava aonde? Ezequiel estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Entende o que eu quero dizer? Aqueles 4.600 que foram levados, ele foi no meio, levado para lá. Ele está ali então, nesse lugar. Onde é esse lugar? Na Babilônia, no exílio. Quem lembra que nós lemos aqui há 2 estudos atrás o Salmo 137? Nós lemos o Salmo inteiro aqui. E outro dia, o Salmo 137 começa a dizer o quê? Junto aos rios da Babilônia, Salmo 137. Ali nós nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembrávamos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantem uma canção de Sião para nós. É esse contexto que eu digo para vocês do exílio. É lá que está Ezequiel. Ezequiel então era um dos 4.600 que foram levados para o cativeiro babilônico, e com certeza ele tinha ido para lá jovem ainda. Por quê? Porque passou 30 anos já. Ele deve ter ido com 20 ou menos. É um jovem sacerdote, e depois de 30 anos ele tem o quê? Uns 50 anos talvez aqui, não sei. É nesse momento e nessa idade que o texto começa dizendo que Ezequiel estava ali, e ele estava às margens do rio da Babilônia. Quando o céu se abriu, ele começou a ter visões. Você precisa entender os profetas do Antigo Testamento, senão você lê.
e parece que você está lendo, sei lá, chinês. Como eram essas visões? Presta atenção aqui. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, diz o texto, filho de Buzi, junto ao Requebar, na terra dos soldados. E ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Ezequiel. Presta atenção aqui. A verdade é que Ezequiel era o quê? Ele era um sacerdote, diz o texto. O sacerdote Ezequiel. Entenda a diferença aqui. Eu já disse para vocês que apesar de sacerdotes existir, os católicos vão ter que me perdoar agora. Apesar dos sacerdotes existirem, apesar de eles serem necessários, apesar de que não pode ter prática de culto sem sacerdote, você precisa entender o seguinte: Deus não se revela através do ministério sacerdotal na terra. Deus se revela através do ministério profético na terra. Deus fala através de profeta e não de sacerdote. E é por isso que Ezequiel era um sacerdote. E o texto diz que ele recebeu o Espírito Santo de Deus sobre ele, e ele começou a ter visões, e a palavra de Deus veio sobre ele. Deus começou a falar com Ezequiel. E quando Deus fala com Ezequiel, exatamente como Jeremias, os dois eram muito parecidos, porque os dois, Ezequiel e Jeremias, eram de família sacerdotal antes. E é lá como na família sacerdotal, quer dizer, eles iam ser sacerdotes no lugar de seus pais, é que o Senhor os chama, e os dois, então, são chamados a largar tudo e se tornar profeta para as nações. O chamado de Deus é profético, você precisa entender isso. O chamado de Deus para a igreja é profético. Glória a Deus. Nós não estamos aqui para construir igreja, para ritual, para roupa bonita e oficiar culto para ficar pedindo coisa para Deus. O papel da igreja, o ministério da igreja é profeta. A Bíblia Sagrada, o ministério sacerdotal sempre se corrompe. Todo canto sacerdote é corrompido na Bíblia. Por quê? Sempre é atrelado a rei, sempre está junto do poder, sempre está ali junto com as elites, as benesses do poder, mas profeta na Bíblia é homem de Deus. Profeta não tem nada com poder, não. Você precisa saber a diferença. O ministério profético é um ministério complicado, porque o Senhor manda a palavra que ele tem que falar. Obviamente, contra os interesses de todo mundo, o Senhor mandou a palavra e ele abre a boca e fala. Lembra de Jeremias preso? Lembra de Jeremias sendo jogado na fossa? Lembra de Jeremias sendo espancado? Esse é um negócio meio complicado aqui. Jeremias pagou as duras penas pelo seu chamado profético. Todos os profetas pagaram. É bem complicado. Jesus pagou o seu, porque o ministério de Jesus era profético. Jesus não era sacerdote. Esse negócio de Jesus sacerdote, sumo sacerdote, é coisa de hebreus, é coisa de judeu que se converteu aí, mas não tem nada de Jesus aqui não. Todos os profetas pagaram, a vida é estreita. Por quê? Vai trazer para a terra a vontade de Deus. Então isso é difícil. É difícil, mas é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de você. Honrar a palavra que Ele bota na tua boca em nome de Jesus. Isso é muito importante. E é algo que você precisa entender. E eu vou explicar isso aqui para a gente compreender algumas coisas que tem na Bíblia. É que depois de 30 anos vivendo no exílio, depois de 30 anos, muita coisa começou a ser absorvida. Muita coisa entre o povo de Deus começou a ser conhecida do povo, porque eles tomaram contato com aquela cultura, com os caldeus, e o povo conheceu, por exemplo, uma outra língua, e começou a falar outra língua. Qual que era a língua dos caldeus lá dos babilônicos? A língua de Haram, aramaico. Vocês já ouviram essa palavra? Na Bíblia tem lá o aramaico. Quem estuda a Bíblia aí sabe. Então a língua deles era aramaico. E o povo de Deus então começa a falar a língua deles, que era aramaico. Por exemplo, a forma da escrita, a maneira de pensar, a visão que eles tinham do mundo todo ali, da cosmovisão, passou a influenciar a maneira como as pessoas pensavam e escreviam os textos. É importante que você entenda isso, eu vou te explicar isso agora. Esse povo no exílio, vivendo já há 30 anos em meio a um povo estranho, a uma língua estranha, a uma cultura estranha, uma religião estranha. Lembra que eu falei que é nesse momento que começa a ser registrada a Bíblia, né? A necessidade de escrever, porque não tinha, né? Então, eles começam, por exemplo, lá no exílio babilônico, só para você entender, a Bíblia mostra isso, algumas formas de escritas, e os profetas revelam, Ezequiel começa a revelar isso. É uma forma de escrita meio mirabolante, assim, né? Você, quando você lê, você não entende nada, é uma loucura. Quando eu li, eu falei, que diacho é isso que eu não estou entendendo nada? É uma escrita meio simbólica, são visões meio pirotécnicas, assim, é difícil de uma pessoa normal ler e entender. Essa é uma verdade que nós temos que encarar. O texto revela essa complexidade, porque a gente lê, por exemplo, sobre seres que têm a cabeça de não sei o quê,
sobre seres que tem o corpo de não sei mais das quantas, e tem as pernas de mais outra coisa estranha. O que é isso? Você já leu a Bíblia? Já leu o texto dos profetas? Já leu Ezequiel? Já leu Daniel? Já leu Jeremias? É isso aqui que nós temos que enfrentar. Por quê? Isso aqui é um texto influenciado pela mística deles, dos babilônicos, pela mística dos persas, que depois dos babilônicos vêm os persas e eles ainda estão exilados. E vão influenciar o povo de Deus, a maneira que eles escrevem, e você vai ver isso na Bíblia. Presta atenção aqui para você entender essa influência. Muita coisa foi absorvida lá no exílio e a Bíblia convive com isso sem problema. Aqui, por exemplo, começa em Ezequiel uma forma de escrever que se chama apocalíptica. Crente pentecostal adora o negócio do apocalipse, sim ou não? O Mamirante pregou aqui, né, irmão? Se tem uma coisa que a gente fica no ministério, tal do apocalipse, não é verdade? É aqui que começa essa forma, porque o Apocalipse é uma maneira de escrever, e os judeus adotaram isso largamente, eles adotaram isso com muitos textos aqui, e aí a Bíblia, por exemplo, é cheia de linguagem apocalíptica o tempo todo. E às vezes você lê e você fala, né? O que significa isso aqui? Ela é cheia disso, por exemplo, é uma linguagem, para você entender, que não é literal, mas ela é simbólica. Você precisa entender Apocalipse. Ela não é literal, mas ela é simbólica. É como... eu não quero dizer, por exemplo, que isso aqui não é fantasiosa, mas é a maneira como você narra os fatos. Ao invés de você escrever direto e reto, você usa símbolos que querem dizer aquilo que aconteceu, a mesma coisa. É isso que Ezequiel faz aqui, e você precisa entender isso. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Nós vemos aqui os 3 primeiros versículos de Ezequiel, isso para nós é muito claro, porque revela quem Ezequiel era, onde ele estava. Sim ou não? Vocês entenderam, né? Quem Ezequiel era e onde ele estava. Quando a palavra do Senhor veio sobre ele, então ele teve visões. Agora você quer ver? Lê comigo o verso 4. Continua lendo, para a sua loucura. E vocês vão entender o que eu estou falando. Versículo 4. Ezequiel diz assim: eu olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. No meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, dos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi no lado esquerdo, rosto de águia. Você vai ficando doidinho, mas não? Vai. Presta atenção nisso aqui, isso é muito importante. Só eu acabar aqui para você. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o Espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam um carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. É isso que eu quero dizer para vocês. O que é isso aqui? Que quando você lê, você não entende nada. Isso aqui é linguagem apocalíptica. É uma linguagem simbólica. É uma linguagem de mistério. É uma linguagem que quer dizer coisas usando não a linguagem literal, como a gente gosta, mas a linguagem simbólica. Observe como é um texto pirotécnico. É um texto cheio... A cabeça de profeta é uma doideira. É um texto cheio de símbolos indiretos e de coisas que significam atrás de outras coisas. E elas são sendo decifradas para a gente entender o que está querendo dizer. Qual que é a verdade? Isso é muito importante. De onde vem essa forma de escrever? Que começa aqui com Ezequiel. E vai estar na Bíblia em um monte de lugares. Bom, ela vem dessa influência que os judeus tiveram quando eles estiveram lá no exílio babilônico. Entende isso? Quando você lê o livro de Apocalipse, por exemplo, é isso que você tem que encontrar. Essa influência persa e babilônica, e eles desenvolveram uma forma de escrever chamada apocalíptica, que é o tal do Apocalipse. Essa é uma maneira de escrever. O povo de Deus adora esse negócio, então precisa aprender sobre o que é isso aqui, porque a gente tem que saber sobre o que é, e é por isso que eu tenho que dizer essa coisa difícil, cheia de simbologia. O problema é assim, quando a gente lê de forma literal,
Nós estamos falando aqui no curso de terça-feira que a nossa cabeça é muito científica, né? A gente é muito racional. Quando você lê isso aqui muito racional, cientificamente, exatamente o que está escrito, mas você tem que entender. Se você for ler literalmente, você vai ficar doido. Porque um ser de 4 cabeças com asa, mão, pé, pegando fogo que nem brasa, um com cabeça de leão, cabeça de ar, você vai ficar doido, não vai entender nada. Quando você pergunta, mas como é isso? Você não tem resposta. Então você precisa entender que não é exatamente o que aquilo está escrito, mas é o que aquilo simboliza, porque tem uma mensagem por trás disso. Essa é a dificuldade do Apocalipse. Por exemplo, Jesus usou a linguagem apocalíptica nas suas pregações. Em muitos momentos, Mateus depois de 24, Lucas depois de 24, 21, Marcos capítulo 16, tem linguagem apocalíptica. E Jesus está falando. Daniel, por exemplo, viveu onde? Entre os babilônicos, sim ou não? Onde estava Ezequiel. Daniel viveu lá. E como Daniel vai escrever a partir do capítulo 7, você vai ver isso aqui. As 7 semanas de Daniel, os seres não sei o que, o pé de não sei o que. Essa linguagem apocalíptica. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, quando o povo de Deus voltou do exílio, ele trouxe para Israel essa forma de escrever. Entende isso? E por isso que isso é muito influente na Bíblia. Tudo começou por influência do povo de Deus que recebeu quando esteve lá no exílio. Aqui em Ezequiel é o começo dessa maneira. Aqui começa tudo. E depois, ainda exilado, por exemplo, vieram os persas que tomaram conta ali, e eles ainda estavam lá. E isso foi uma complicação, porque os persas já trouxeram outra maneira de ver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você sabe que para os judeus e hebreus, anjo é uma coisa, para você, anjo é outra. Quem que são os anjos no Antigo Testamento? Me fala, como é que é um anjo no Antigo Testamento? Você já leu a Bíblia? Anjo no Antigo Testamento não tem asa. Anjo no Antigo Testamento não voa. Anjo no Antigo Testamento não tem roupa branca. No Antigo Testamento, como é que são os anjos? Os anjos são, na visão dos hebreus, pessoas que subiam escadas, por exemplo. Aí você pergunta, Jacó teve um sonho que tinha um monte de anjos subindo escada. Mas que diabo está subindo escada porque eles têm asa? Ele voa, né? Para eles, anjos não tinham asa. Anjos eram como pessoas. Para os judeus, anjo, por exemplo, para eles eram as pessoas que caminhavam e chegaram na porta da tenda de Abraão. Anjo não voa, ele caminha. Anjo, por exemplo, para eles eram pessoas que um anjo lutou com Jacó e teve que quebrar a perna dele. Anjo para eles era isso. Agora veja, por influência desse período no exílio aqui, o anjo ganhou asa. O anjo ganhou uma roupa branca. O anjo começou a voar. É a influência dessa cultura que ele estava recebendo no exílio. Entende isso? Por exemplo, o que era, um outro exemplo, o que era o diabo no Antigo Testamento? Você já leu o Antigo Testamento. Quem é o diabo que está lá? Bom, no Antigo Testamento, o diabo é só um espírito que não tem luz. Quem é o diabo? É um espírito sem luz, obviamente, afastado de Deus, não tem luz, você sabe disso. Deus é a fonte de toda a luz. Com a influência pós-exílica, o diabo ganhou rabo, ganhou chifre, o diabo ficou vermelho. Isso tudo foi influência que o povo de Deus absorveu na sua maneira de construir as coisas. Então, do Antigo Testamento para o Novo, teve grandes mudanças. Quando a gente vem no Novo Testamento, a gente já sente anjos de outra forma, demônios de outra forma. Por quê? Porque eles foram para o exílio e voltaram de lá influenciados. Eles voltaram de lá falando outra língua, conhecendo outras realidades, pensando a vida de uma outra maneira. E a Bíblia revela tudo isso, porque a Bíblia nada mais é do que o testemunho desse povo que registrou a sua experiência com Deus. E a forma como eles registram mostra as influências que eles tinham vivido. E esse texto, então, de Ezequiel, para você entender, não vamos ler todo ele, obviamente, nós vamos ler alguns muito pontuais. É essa visão meio pirotécnica, sabe? Meia doida assim? Que você lê e fala, mas que diacho que o senhor está falando? Que eu não estou entendendo. Aí eu falo para você, é mistério. Leia comigo o capítulo 2, para você ver. Que bonito aqui. Diz assim, ó, capítulo 2. Ele me disse, o Senhor me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs de pé, e eu ouvi aquele que me falava. E ele disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Mas diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Amém.
E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo ainda que os cerquem espinheiros. E você viva entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado quando vê-los, embora eu seja nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, que ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação, mas abra a tua boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, e nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim, e ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, de pranto e de ais. Até aqui está bom. Veja, depois que a mão do Senhor esteve sobre o sacerdote Ezequiel, aqui está o chamado de Ezequiel. O Senhor levanta ele como profeta. E a primeira coisa que o Senhor chama, e o Espírito Santo Deus veio sobre ele, e ele quer que Ezequiel vá até a nação de Israel, que ele diz que é rebelde, e por que pareça no meio de tudo isso, de tanto lamento, de exílio, parece que continua rebelde, mas que Ezequiel vai lá e fale. O Senhor vai dar a palavra. O povo para qual eu vou enviar é o povo obstinado e rebelde, mas você vai lá e vai abrir a sua boca, porque quer eles ouçam ou não queiram ouvir, eles vão ter que saber que tem um profeta aqui no meio deles, em nome de Jesus. E eu chamo a tua atenção aqui, para você aprender sobre o que é ministério profético. Deus, o que Deus espera de um profeta? O que Deus espera de um homem, de uma mulher de Deus? Eu usei isso aqui como exemplo outro dia. O profeta é dado uma incumbência. Qual? De ir e falar. Vá e fale. Se eles vão ouvir ou não, pouco importa. Isso é uma lei, se vocês soubessem como isso me faz dormir. Ninguém não, é sério. O que eles têm que saber é que tem profeta na terra porque eu levantei. Aleluia. É isso que o Senhor manda dizer. É isso que eles têm que saber. O que o Senhor manda é homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Existe uma responsabilidade do profeta. Por exemplo, profeta não tem responsabilidade de converter ninguém. Quem converte as pessoas não é o profeta. Quem converte as pessoas é o Senhor, é o Espírito de Deus. O que cabe ao profeta? Abrir a boca e falar. Vai converter? Sei lá. Tenho que te dizer, não é um problema meu. O nosso papel como profeta, o teu papel lá na rua, o teu papel como igreja do Senhor é esse. Nós temos que abrir a boca e falar aquilo que o Senhor inspirou, para que o Senhor faça a obra. Se o povo é rebelde, se quer ouvir ou não vai ouvir, não importa. Eles têm que saber que ali tem um profeta, tem um homem, tem uma mulher de Deus. Nós temos que entender isso. Peça, Ezequiel, não tenha medo deles. Você vai falar as minhas palavras, quer eles ouçam ou não ouçam, não interessa. Fale. Mas você, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como eles. Abra a tua boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi uma mão estendida para mim, e nela tinha um rolo de um livro que desenrolou diante de mim. Presta atenção aqui. Sobre o ministério profético existe uma incumbência. Sabe qual? Comer. Comer o quê? Macarrão? Picanha? Não. Comer as palavras do livro que o Senhor inspira e coloca diante dele. Glória a Deus. Esse é um mistério que é revelado. Ao profeta cabe comer e falar. E não pensa que é livro bonzinho não, porque não é livro para passar a mão na cabeça, não é livro crente não. É livro com palavras que talvez confrontem o povo. E no capítulo 3 aqui tem um momento que me leva à loucura. Eu fico doido quando eu leio isso. Leia comigo o capítulo 3 para a gente encerrar aqui. Eu fico passado quando eu leio isso aqui. Observe um momento. E o capítulo 3, verso 1 diz assim, ó. E ele me disse, o Senhor me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca, ele me deu o livro e eu comi. E ele acrescentou, filho do homem, coma esse rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi e em minha boca era doce como mel. E depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, de língua difícil. Não, mas é a nação de Israel, é o meu povo. Você não irá a muitos povos de fala obscura, de língua de cujas palavras você não vai entender. Certamente, se eu lhes enviasse, eles talvez te ouvissem. Mas a nação de Israel não vai querer te ouvir, porque eles não querem me ouvir, pois a nação de Israel está endurecida e obstinada. E eu tornarei você tão duro quanto eles. Tornarei a
sua testa como a mais dura das pedras, mais dura do que pederneira. Mas não tenha medo deles, nem fique apavorado, embora seja uma nação rebelde. Observe isso aqui, eu fico doidinho. Eu quero que você tome posse aqui dessa cabeça pirotécnica, profética, apocalíptica, simbólica. E veja que o Senhor deu ao profeta o quê? Um livro para ele comer. Um livro para ele comer, para ele se encher do livro. Enche aí, se enche desse livro aí. E ele fez o quê? Ele comeu. Alguém aqui já comeu um livro? Eli, você já comeu um livro? Ah, não, né? Nem temperadinho aqui. Não sei se alguém aqui já teve a experiência. Se não, eu quero dizer para você, vigia porque você precisa. Viu? Senão é capaz de você ficar desviado aí. Não pode não. O teu Deus te dá um livro cheio de palavras inspiradas o tempo todo com a sua santa vontade. Você tem que fazer o quê? Comer, meu irmão. Você tem que saber tudo que tem nele. Você tem que ter conhecimento desse livro. O Senhor está chamando esse profeta a conhecer a vontade dele. Eu te dou um livro e você coma aí todo, se encha dele. Seja pleno dentro de você daquilo que eu tenho para você em nome de Jesus, daquilo que eu mando dizer. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso é profético. Todo esse nosso esforço, por exemplo, aqui, de ler, que às vezes pode parecer chato de ficar lendo a Bíblia, né? Porque às vezes a Bíblia é chata, mas a intenção é fazer você comer esse livro. Eu quero que você coma ele. Porque é vontade de Deus para a tua vida. Porque você vai ter que abrir a tua boca e vai ter que dizer. E você tem que ter coisa aí dentro para dizer. Aleluia. Deus para você ir lá dizer, eu sou mulher de Deus, sou de Deus, se você não tem o que dizer do Senhor. É triste. Pastor, uma pessoa falou isso e não sabia o que dizer para ele. É triste. Por isso você precisa comer isso aqui. Você precisa tomar posse disso aqui. É por isso que nós estamos aqui. E o texto diz que Ezequiel comeu e percebeu que na boca dele era doce como mel. E Deus diz para ele: vá e pregue a esse povo. Vai e fale com eles. Isso é profecia. Isso é mistério profético. Isso é o que interessa. Não é ficar entregando chave de carro para os outros, não. Isso aqui é profecia. Presta atenção em nome de Jesus. Está uma palhaçada isso aí. Talvez um anjo entregando uma chave, irmão. É da cadeia, irmão? É? Não. Profecia é isso aqui para você, em nome de Jesus. E você tem que comer. Eu não estou mandando você a nenhum povo estrangeiro de uma língua que você acha difícil, que você não conhece, que você não vai entender. Olha como Deus é sarcástico. E sarcasticamente o Senhor diz: eu acho que diante de uma palavra dessa, até esse povo aí que não te conhece, ele se converteria. Mas o meu povo não se converte. Deus está sendo sarcástico aqui, desculpa. Não é para quem está lá fora. Não é uma palavra para quem está no mundo. É para o povo que chama a Deus de Senhor. Esse povo que dia após dia não quer obedecer a voz do Senhor. Agora, para encerrar, leia o versículo 10 comigo, para você ver como é que eu fico doido. Versículo 10 do capítulo 3 diz assim, ó: e continuou o Senhor, Deus não para: filho do homem, ouça atentamente e guarde no teu coração todas as palavras que eu lhes disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes: quer ouçam ou deixem de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi essa estrondosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras. E atrás deles eu ouvi o som de rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura, de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Aviv, perto do rio Quebar. Fiquei lá entre eles 7 dias, atônito. Nós vamos ler mais um pouquinho só para acabar aqui, para você entender esse momento. O Senhor continuou falando, mas note que a visão é fantástica aqui. Vá até eles lá no exílio e ministre a palavra, porque a palavra é essa que eu te falei. Fale com eles. O Espírito levou Ezequiel diante do povo, e Ezequiel ouviu uma voz estrondosa, dizendo o quê? Um estrondo: que o Senhor seja glorificado aqui nesse lugar. Aleluia. É isso que ele ouviu. E Ezequiel ficou atônito. Por quê? Ele ouviu os sons. Isso aqui eu vou falar importante, porque a semana que vem você vai ver que isso aqui é fantástico. Ele ouviu o som de asas daqueles seres voadores, aqueles seres viventes que ele viu. Ele viu o som das asas desses seres roçando uma nas outras. E atrás desses seres ele viu o quê? O som de rodas. Sabe o que Ezequiel está vendo aqui? Uma carroça. Durma-se com um barulho desse. Vocês vão ver o que vai acontecer com essa carroça no dia. É lindo, é doido, é lindo. Ezequiel viu uma carroça puxada por seres viventes. Depois dessa coisa
estrondosa, ele foi para o meio do povo e ficou lá 7 dias. Agora no versículo 16, veja assim: ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim de novo: filho do homem, eu fiz de você sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que eu digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir e não lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio vai morrer pela sua iniquidade, mas para mim, você será responsável pela morte dele. Que mole. Se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por essa iniquidade, mas você estará livre da culpa, diz o Senhor. E ele diz assim, mas também quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele vai morrer. Uma vez que não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre da culpa. A minha pergunta é: tem alguém que quer ser pastor? Levanta a mão aí. Tem alguém que quer se levantar para o ministério pastoral aqui? A gente acha que é moleza, né? Veja, palavra aqui do Senhor: eu te darei um livro e você coma, você se encha dele e vá lá e fale, vá lá e prega, vá lá e ministra, porque eu estou fazendo de você uma sentinela para a nação. E o Senhor diz aqui: por isso, ouça o que eu quero dizer e fale com o povo. Quando a palavra, por exemplo, vier sobre uma pessoa ímpia, e você, uma pessoa que comete coisas erradas, e você não pregar para ele, e você não adverti-lo, e essa pessoa morrer pela sua iniquidade, sabe o que é a culpa? Sua. Mas se você pregar e ele não se arrepender, você está livre da culpa. Eu estou falando de profeta aqui, tá? Eu estou falando de profeta aqui. Se uma pessoa justa estiver fazendo muita bobagem, estiver se desviando para aí, e você não pregar a palavra de Deus, se ele morrer, ninguém tem a culpa? Porque você não falou. E eu mandei você falar. Eu mandei você a tua boca aí pregar. E a culpa é sua. Agora, se ele estiver fazendo besteira e você ministrou a palavra, ele vai morrer. E o problema é dele, você não tem nada com isso. Grosso modo é isso. Eu não sei se você gosta disso, mas eu amo. E é por isso que isso me move a abrir a boca e falar. Porque essa é a nossa responsabilidade. Vai converter? Vai? Não sei. E eu não estou nem aí. Não, estou sim, viu? Que amo vocês. Estou sim, estou aí sim. Mas vai mudar de vida? Não sei, não é meu papel. Não é o nosso papel, não é o teu papel na vida de ninguém. O teu papel é o quê? Comer o livro. E depois de comer, fazer o quê? Abra a tua boca e fale. Abra a tua boca e diga a vontade do Senhor. Abra a tua boca e ministra. Porque assim a vontade do Senhor será feita na terra. E sobre você não haverá culpa. E sobre você não haverá culpa. Percebe? Isso é muito importante. Lógico que nós não enfiamos Deus pela baixo de ninguém. A pessoa não quer te ouvir, a pessoa está... Você não é obrigado a pregar, porque a gente prega. O apóstolo Paulo fala que pregar não é entrar em discussão. A gente não discute a palavra de Deus. A gente não entra em contenda com a palavra de Deus. A gente ministra para os corações que querem a palavra de Deus, que aceitam a palavra de Deus, que querem ter compromisso com o Senhor. Mas presta atenção aqui, você precisa entender, porque essa coisa da profecia é muito difícil, você precisa tomar posse, porque tem gente por aí que não entende isso aqui. Nós não estamos aqui brincando de crente, isso aqui é coisa séria. Tem muita gente por aí usando o púlpito do Senhor para brincadeira de crente, porque está usando a palavra de Deus de qualquer jeito. Isso é brincadeira. E o Senhor diz o quê? Com esses resolvo eu. É isso que o Senhor está dizendo. Tem muita gente por aí brincando com isso aqui, usando a coisa demais. Mas a palavra profética dessa noite vem nos alertar que existe um Deus que tem compromisso com a palavra que Ele nos dá. Com a palavra que Ele ministra em nós. O Senhor espera o que de nós? Seriedade com a palavra de Deus. Presta atenção, estou falando da tua vida aqui. Seriedade com a palavra de Deus. Isso é importante. Nós não estamos aqui para brincar de pastor e ovelha, que essa brincadeirinha não está na Bíblia. Não está no livro, não estou interessado nela. Essa brincadeirinha eu não quero. Nós estamos aqui porque nós queremos realmente uma mudança de vida. Nós queremos não voltar para trás. Nós queremos uma vida nova, transformada, e não a velha vida. E por isso nós temos compromisso com aquilo que o Senhor nos dá. Profecia. Palavra profética para você em nome de Jesus. Amém. Nós temos que tomar posse disso, porque está uma palhaçada isso aí fora. Desculpa, está uma brincadeira de mau gosto. E o Senhor olhando para isso tudo. Então, querido,
eu encerro dizendo que a minha oração é que o Senhor possa continuar vindo nos trazer um livro, sempre. Porque isso aqui parece que todo dia é um livro diferente, não parece? Parece que tem centenas de milhares de livros. Porque todo dia ela se revela de um jeito. É extraordinário. Que Ele possa vir e nos dar um livro, que Ele possa sempre perseverar em te dar esse livro que é doce como mel. Essa palavra que é extraordinária, que você possa comê-la. Você recebe a palavra de Deus na sua vida? Eu espero que você possa comer, que você tenha compromisso com essa palavra, que você possa, querido, levar isso a sério, porque Deus te deu um livro que pode preencher toda a tua vida. Deus te deu um livro que pode tapar todos os buracos da tua alma, porque assim nós teremos o Senhor, o soberano Deus, guardando todas as situações da nossa vida. Ele quer nos preencher, Ele quer nos dar uma palavra, Ele quer nos encher da vontade dEle. Muita gente vem de outras igrejas para cá, eu fico até preocupado, assim, porque eu me preocupo com as pessoas. E às vezes as pessoas que vêm de outro ministério, que conheceu outras grandes igrejas, não entendem muito o nosso ministério. Porque assim, mas pastor, por que a gente não faz uma campanha grande evangelística? Ou por que a gente não faz 3.450 semanas de busca para a gente conseguir um favor de alguma coisa da parte de Deus? Mas por que a gente não faz propósitos com Deus? Essa igreja é estranha. Por que a gente não faz, sei lá, encontros com Deus, né? Não tinha encontro com Deus, não. Por que a gente não faz encontros com Deus? Por que a gente não faz 57 mil semanas de jejum para forçar Deus a nos abençoar? Por que você não faz nada disso? E eu digo para você, muito simples, sabe por que a gente não faz? Porque o livro não manda fazer. E eu não tenho compromisso com ele, eu tenho compromisso com o livro que Deus me deu. É o que nos compromete nesse lugar, em nome de Jesus, é o que move todas as coisas. Por isso eu quero dizer para você, se isso é estranho, eu não sei como é que você acha, mas você decidiu congregar num lugar em que o povo recebeu um livro. Aleluia. Das mãos do Senhor. E esse livro é doce como mel. Por isso o convite é você comer, é se encher, e depois é ir lá e ter compromisso somente com Ele. Ter compromisso somente com a palavra de Deus. As pessoas vão para a igreja e se convertem, elas se enchem de tanta coisa. E depois fica reclamando do irmão católico, né? Os irmãos católicos dizem, a gente não sei se a Bíblia não está acabada. Nós fechamos a tradição da igreja, para eles não é só a escritura. Mas eles são sinceros. E nós não crentes, não. A gente vai lá, mas existe tanta coisa, quando na verdade o que importa é ter compromisso com o livro, com aquilo que o Senhor botou em nós, com aquilo que o Senhor inspirou. Nós não temos compromisso com a denominação de desculpa, nós não temos compromisso com as modas religiosas, nós não temos compromisso com doutrinas humanas, mas o nosso compromisso é com o livro que o Senhor nos deu. E esse aqui eu quero ver quem tira de nós. Quero ver quem tira de você. Esse é o teu compromisso diante do Senhor, porque é isso que o Senhor espera de você, e só por isso. Compromisso com a palavra que Ele ministra na tua vida. Aleluia. Obediência à palavra que Ele tem te dado. Não adianta ouvir a palavra de brincar, de dizer que é crente na rua para fazer tudo o contrário. Presta atenção em nome de Jesus. Isso é compromisso que o Senhor espera de nós. Muita moda religiosa por aí só desvia a gente. O que mais tem na igreja evangélica hoje é crente desviado por igreja cheia de moda. Moda, eu queria dizer para você, não serve. Sabe por quê? Porque moda muda toda estação. Hã? É a estação do inverno-verão, a estação do primavera-verão, inverno, não sei o quê. Moda muda, moda não se sustenta, mas você serve um Deus que é para sempre. Não tem moda não aqui. Que a moda agora é essa, daqui a pouco não é mais, agora virou isso. Agora a gente faz assim, agora a gente busca. Querido, em nome de Jesus, chuta isso que não serve para você não. Você serve um Deus que é para sempre. Aquilo que Ele tem para você não é passageiro. Você não foi chamado para ir para a casa do Senhor para congregar por 2, 5 anos, não. Para você e na tua vida, Ele tem o que é eterno, é para o resto da tua vida. E para quando você morrer, para toda a eternidade. Esse é o teu Deus. Aleluia! Você vai para a igreja depois de 2 anos, ela está destruída. Chorando, sem nada, vazia. Não tem o que fazer. Diz, sai embora, sai da igreja. E não tem para onde ir. É triste demais. Por quê? Porque a gente está cheio de moda. E está faltando livro, profecia, está faltando revelação do Espírito Santo de Deus na minha, na tua vida, em nome de Jesus. Mas isso não é de Deus, porque Deus, que é para sempre, sempre vai ter uma palavra para o teu coração em nome de Jesus. E Ele espera coisas de você. Então, assim, palavra de Deus, aprenda esse livro, aprenda a ter Ele como a base da tua vida. Quando a Bíblia for a base da tua vida tem jeito. Quando você tiver compromisso com o que você ouve na igreja, a tua vida tem jeito. Quando você decidir parar tudo e obedecer a palavra que sai da boca de Deus, como Ele queria de Ezequiel,
Você vai Aleluia, ver que tem Deus. jeito, em nome de Jesus. Verdade. Nem todo mundo foi chamado para ser profeta, mas todo mundo foi chamado para ouvir as palavras do livro, a se converter e a virar uma nova criatura como seres caros irmãos. Amém? Amém. Você entende isso? Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado porque você veio. E eu queria que, já que você veio, aplauda o Senhor porque Ele é bom, tá bom? Fica de pé.